Olá pessoal, hoje dando continuidade ao estudo sobre os crimes contra a pessoa, temos aqui os chamados crimes contra a liberdade individual. Então quais seriam esses crimes? Nós temos o constrangimento ilegal, a ameaça e o sequestro ou cárcere privado. Então vejam, nos chamados crimes contra a pessoa, se estuda diversos crimes que tutelam direitos e interesses distintos relacionados à pessoa. Então nós já vimos em outras aulas os crimes contra a vida, vimos também os crimes contra a integridade física e contra a saúde, no caso a lesão corporal, e os crimes de perigo à vida e à saúde, vimos os crimes contra a honra e hoje temos um outro aspecto, que seriam os crimes contra a liberdade. Então se protege aqui a liberdade de ir e vir, a liberdade de decidir, a liberdade que as pessoas devem ter num Estado democrático de direito. Então começamos pelo artigo 146, que trata do crime de constrangimento ilegal. Então vejam, gente, o artigo 146 diz o seguinte: constranger alguém. Constranger aqui é no sentido de obrigar, no sentido de forçar alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então vamos entender o artigo 146 do Código Penal. Constranger, como eu acabei de dizer, é obrigar, forçar alguém. Obrigar, forçar alguém a fazer algo que a lei não a obriga ou a deixar de fazer algo que a lei permite que ela faça. Então constranger, forçar alguém ilegalmente. Se utilizando para tanto de violência, de grave ameaça ou de qualquer outro meio que possa reduzir a capacidade de resistência da vítima, como por exemplo usando de álcool, usando de substâncias químicas para diminuir a capacidade de resistência dessa pessoa. Então esse é o crime do artigo 146, forçar alguém, obrigar alguém a fazer algo que ela não queira, algo que a lei não a obrigue ou a deixar de fazer algo que a lei lhe permite. Um exemplo: obrigar alguém, forçar alguém, constranger alguém mediante violência, mediante grave ameaça ou qualquer outro meio, a, por exemplo, assinar um contrato que ela não queira assinar. A, por exemplo, abrir mão de uma herança que ela não queira abrir mão. A, por exemplo, sair de um transporte coletivo. Imaginem a seguinte situação, né? Você tem um transporte coletivo, num dia de jogo, Corinthians versus Palmeiras, de repente você tem ali a torcida de um desses times já ocupando alguns assentos de um transporte coletivo em direção ao jogo. E aí quando o ônibus para num ponto, existem ali torcedores do outro time, e aí esses que já estão dentro do ônibus usam de violência, usam de grave ameaça para impedir as demais pessoas da torcida oposta de entrarem dentro do ônibus, algo que a lei lhes permite. Então você está constrangendo a pessoa a fazer algo ou deixar de fazer algo que a lei não a obriga a fazer. Tá certo? Esse é então o crime de constrangimento legal. A doutrina costuma dizer que o crime de constrangimento legal ele é um tipo subsidiário. Por que um tipo penal subsidiário? Porque o constrangimento ilegal, na verdade, ele faz parte de diversos outros crimes, muito mais graves que esse. Eu posso, por exemplo, constranger alguém a praticar atos sexuais, e isso caracteriza estupro. Então você tem um constrangimento legal, onde o que se obriga a pessoa a fazer, a praticar, é uma relação sexual. Crime muito mais grave, crime hediondo, crime com pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então o constrangimento legal acaba fazendo parte desse tipo de crime. Nesse caso, não se aplica o artigo 146, se aplica tão somente o artigo 213. Muitas vezes você constrange, você obriga alguém a lhe dar algum tipo de vantagem econômica. Você pode ter, nesse caso, um crime de roubo, dependendo da situação, você pode ter um crime de extorsão. Então o que acontece? O tipo penal do constrangimento ilegal, ele acaba sendo um tipo penal subsidiário porque ele só é aplicado quando não é possível enquadrar a conduta do agente em nenhum outro crime mais grave do qual o constrangimento ilegal faça parte. E aí ele acaba funcionando como um tipo penal reserva, ou como dizia o professor Nelson Gria, um soldado reserva, um tipo penal menor que está ali para ser usado quando não for possível usar tipos penais que tratam com maior severidade as condutas. Bom, o parágrafo 1º trata de um aumento de pena. Ele diz que as penas aplicadas, ou melhor, que as penas aplicam-se cumulativamente, ou seja, a pena de prisão mais a multa, e em dobro, quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas, então mais de 3 pessoas, no mínimo 4 pessoas, ou então quando há o emprego de armas.
Então vejam, no exemplo que eu dei de uma torcida de um time, por exemplo, lá 5, 6, 10, 15 integrantes de uma outra torcida, que acabam não permitindo que torcedores de um outro time entrem num transporte coletivo, você acaba tendo aqui uma pena calculada em dobro, porque o crime acaba sendo cometido por mais de 3 pessoas, ou seja, por no mínimo 4 pessoas. E se para o constrangimento também se utiliza de arma, seja arma de fogo, arma branca, a arma própria, que é aquela especialmente criada para ser arma, ou um instrumento que não foi criado para isso, mas naquele caso acaba sendo usado como arma, que é a chamada arma imprópria, você também tem, no caso, um aumento de pena, uma pena calculada em dobro. Voltando aqui, parágrafo 2º, além das penas cominadas, ou seja, além das penas previstas no artigo 146, também se aplicam as penas correspondentes à violência. Então é claro, pessoal, que se houve o uso de violência para forçar alguém a fazer algo que ela não queria, e dessa violência acabou resultando lesão corporal, por exemplo, uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, ou até mesmo uma lesão leve, é óbvio que o autor não vai responder apenas por ter constrangido ilegalmente alguém, também responderá pelo resultado lesão corporal. Tá certo? Então esse é o crime do artigo 146. No parágrafo 3º nós temos 2 excludentes de tipicidade, ou seja, nessas situações o constrangimento não é ilegal, nessas situações não há crime de constrangimento ilegal. A primeira delas seria a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então vamos imaginar uma situação, alguém que pertence a uma religião que não permite, por exemplo, a transfusão de sangue, chega no pronto atendimento de um hospital após um acidente, numa situação de intervenção médica urgente, sobre risco de vida. Só que a pessoa, o paciente, não autoriza o transplante de sangue, ou o seu representante legal também não o autoriza, e o médico só tem aquela forma, ele precisa fazer isso para salvar a vida da pessoa, porque é um caso de risco iminente à vida do paciente. Nesses casos, se houver o uso de força, se houver o constrangimento para forçar a pessoa ao atendimento médico, à intervenção médica ou cirúrgica, nesses casos não há crime de constrangimento legal, porque a vida, a saúde, a integridade física das pessoas está acima do direito, aqui no caso, da liberdade. Tá certo? Bom, e 2, também não caracteriza o constrangimento legal a coação exercida para impedir suicídio. Então, pessoal, imaginem que para evitar que alguém se suicide, para evitar que alguém corte os pulsos, se enforque, se jogue do alto no prédio, eu acabo usando de força. Ou às vezes eu acabo usando de qualquer outro instrumento que reduza a capacidade de resistência da vítima. Por exemplo, eu dopo a vítima, né, para que ela não se mate. Então é óbvio que nesse caso eu também estou agindo em prol da vida, da saúde, da integridade física da própria vítima que está tentando o suicídio. Então, nesse caso, também não há o crime de constrangimento ilegal. Tá certo? Então, constrangimento ilegal, artigo 146, é o primeiro dos chamados crimes contra a liberdade individual. Damos sequência agora, nós temos o artigo 147, que trata do crime de ameaça. Então, vejam o que diz o artigo 147. Ameaçar alguém, como? Usando de palavra, de escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Olha aqui, mais um crime. Esses crimes contra a liberdade, eles têm penas pequenas. Normalmente eles são infrações de menor potencial ofensivo. Então vejam, ameaçar alguém, prometendo a essa pessoa um mal injusto e grave. Como? Através de escrito, através de gestos, através de qualquer outro meio simbólico. Antigamente a máfia, por exemplo, quando ela queria ameaçar alguém de morte, ela mandava ali um buquê de rosas murchas para a pessoa já sabia que ela estava sendo ameaçada de morte pela máfia. Então não era uma ameaça velada, não era uma ameaça clara, expressa, mas todo mundo sabia o que aquilo significava. Ou, outras vezes o sujeito não diz, olha, eu vou te matar, mas ele olha para a pessoa e diz assim, faz assim, ó, né? Ou seja, você está morto. Então, também é uma ameaça utilizando-se de gestos. Ou uma ameaça feita por escrito, uma carta, por exemplo. Então, vejam,
Ameaça é a promessa de um mal injusto e grave, que pode ser feito por todos esses meios, utilizando todos esses meios. O que seria um mal injusto? O mal injusto é aquele que não encontra amparo na lei. Então, quando eu digo para alguém, por exemplo, olha, do jeito que está indo, você não paga a dívida, eu vou acabar te executando, eu vou acabar entrando na justiça. Isso não é a promessa de um mal injusto. Quando eu digo para alguém, olha, você entrou, né, vamos supor lá um ex-marido brigando com a ex-mulher, você entrou lá em casa, você pegou o que me pertencia, a gente já tinha dividido os bens, né, o que é seu de direito está guardado, eu fiz um boletim de ocorrência contra você, olha, está prometendo um mal justo, um mal que encontra amparo legal. Então, nesse caso, não existe o crime de ameaça. Mal injusto é mal não amparado pela lei. E um mal grave, né, gente? É claro que não existe o crime de ameaça se eu virar para a pessoa e dizer assim, eu não vou mais conversar com você, eu não vou mais olhar na sua cara, né? Eu estou de mal. Né? Isso não é ameaça, não é promessa de um mal grave, tá certo? É claro que a vítima, essa promessa de mal, ela tem que ter esse caráter intimidador, a vítima, ela efetivamente tem que ter esse potencial para intimidar a vítima tem que se sentir dessa forma, tem que ter o ânimo de ameaçar, não pode ser apenas uma brincadeira, né? Aquela, eu vou te matar, né? Muitas pessoas acabam, né, numa brincadeira, acabam dizendo isso, né? Se você fizer isso eu te mato, né? Mas é uma brincadeira, ela tem que ser séria, para que realmente haja o crime do artigo 147, que também é um tipo penal subsidiário, porque em muitos outros crimes mais graves, a ameaça ela está inserida no tipo, né, no tipo penal, ela faz parte da definição do crime. Quando você pega o crime de roubo, por exemplo, subtrair um bem imóvel de alguém mediante violência ou grave ameaça. Então a grave ameaça faz parte do crime de roubo. Né? Mesmo no crime de estupro, praticar o ato libidinoso ou a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então você também tem a grave ameaça. Então, se não for possível tipificar a conduta do agente em algum crime mais grave, do qual a ameaça faça parte, sempre sobra ali o artigo 147 como um soldado reserva, né, como um soldado reserva. Eu disse a vocês que a ameaça, pela pena, ela é uma infração de menor potencial ofensivo, então se aplica a ela a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Você tem vários institutos que são aplicados à ameaça, como, por exemplo, a transação penal, como, por exemplo, o acordo entre as partes, como causa de extinção da punibilidade, porque a ameaça é um crime de ação penal pública, condicionada à representação. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a ameaça é um crime muito comum de ser praticado no ambiente doméstico, né? Aquela coisa de ameaça de marido para mulher, de ex-marido para ex-mulher, de namorado para namorada. Por que eu estou sempre falando do homem para mulher? Porque eu estou pensando aqui na Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que diz que não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher a Lei 9.099. Isso significa que se a ameaça for praticada nesse contexto, ela não será considerada uma infração de menor potencial ofensivo. Então não vai ter aquela audiência preliminar, uma tentativa de acordo entre as partes, uma transação penal, porque ela não é, no caso da Lei Maria da Penha, uma infração de menor potencial ofensivo. Tá certo? Bom, parágrafo único, fala da ação penal, que eu acabei de me referir, somente se procede mediante representação. Ou seja, o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Já que nós estamos falando de ação penal, gente, vamos pensar num exemplo em que você tem ao mesmo tempo um crime de ação penal pública incondicionada, um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido e até mesmo um crime de ação penal privada. Nós acabamos de falar de violência doméstica praticada contra a mulher. Então, vejam, a ameaça nesse contexto de crimes praticados contra a mulher, crimes com violência doméstica praticados contra a mulher, a ameaça nesse contexto, ela dificilmente vem sozinha. Normalmente ela vem acompanhada de outros crimes. Então vamos imaginar a seguinte situação. O ex-marido, inconformado com a separação, ele acaba indo à casa da ex-mulher e lá, primeiro, ele lhe desfere um golpe no olho que acaba provocando uma lesão corporal, um grande hematoma. Não satisfeito com isso, ele ainda a ameaça. Ele diz que se ela não reatar com ele, ele vai matá-la. Então dá a ela um prazo aí de alguns dias para que ela se decida. Senão ela vai morrer e mostra para ela uma arma.
Em terceiro lugar, ele ainda a injuria, ele ainda a chama, por exemplo, de vagabunda. Tá? Temos 3 crimes. Você tem a lesão corporal, vamos supor que seja uma lesão corporal leve, mas como é Maria da Penha, será ação penal pública incondicionada. Porque a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, eu já disse a vocês que exclui a aplicação da Lei 9.099 e a Lei 9.099 que diz que o crime de lesão corporal é de ação penal pública, lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação. Então, se não aplica a Lei 9.099, então a lesão corporal ela volta a ser de ação penal pública incondicionada, mesmo sendo lesão leve, quando é abrangido pela Lei Maria da Penha. Mas enfim, eu tenho a lesão corporal, que é ação penal pública incondicionada, nesse caso. Eu tenho a ameaça, que é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E eu tenho a injúria, que é um crime de ação penal privada. Vejam, no mesmo contexto. Aí a vítima acaba procurando a DDM, é instaurado, a Delegacia de Defesa da Mulher, é instaurado um inquérito policial para apurar esses 3 crimes. E aí como que funciona, gente? Com relação aos crimes de ação penal pública, quem vai oferecer denúncia é o promotor. No caso da ameaça, ele precisa da representação da vítima. Então a vítima tem que dizer que ela quer que o autor da ameaça seja processado criminalmente. Já com relação à lesão corporal, ele não precisa disso, porque nesse caso, como eu já havia dito, ela é pública incondicionada à representação. É incondicionada. Então, em relação a esses 2 crimes, quem processa é o Ministério Público. Já com relação à injúria, é crime de ação penal privada. Nesse caso, a vítima vai ter que contratar um advogado para que esse advogado ofereça uma queixa-crime. E aí essa queixa-crime vai ser oferecida paralelamente à denúncia do promotor, nesse caso. Dentro de um mesmo processo, você vai ter uma denúncia oferecida por um promotor de justiça pelo crime de lesão corporal e pelo crime de ameaça, e você vai ter uma queixa-crime pelo crime de injúria. Então olha que situação interessante, é bom a gente tratar disso tudo dentro de um mesmo contexto para entender o que acontece na realidade com esses crimes. Bom, por último, dos crimes contra a liberdade, eu tenho o sequestro ou cárcere privado do artigo 148. Olha, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Qual que é? Em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar aqui? Cuidado, não confundam o crime do artigo 148, o sequestro ou cárcere privado, com a extorsão mediante sequestro do artigo 159. Esses sequestros que a gente vê na mídia, há empresários que são sequestrados e aí pedem resgate para as famílias, não é esse crime do artigo 148. É a extorsão mediante sequestro do artigo 159, onde se utiliza do sequestro para exigir, para pedir resgate para a família, por exemplo, da vítima. Ok? Aqui nós estamos falando de um crime um pouco mais leve. Então nós temos aqui o sequestro ou cárcere privado. A doutrina costuma dizer que o termo sequestro e o termo cárcere privado, eles têm basicamente o mesmo conteúdo. Né? Eles são expressões sinônimas. Mas não é bem assim. O que nós podemos dizer, na verdade, é que no sequestro há uma restrição da liberdade, mas uma restrição menor do que aquela que ocorre no cárcere privado. Então, por exemplo, quando se sequestra alguém e se leva essa pessoa para uma ilha deserta, vamos supor, né, e ali dentro daquela ilha ela tem a possibilidade de ir e vir, ela tem a sua liberdade parcialmente restringida, você tem apenas sequestro. Agora, se você, por exemplo, mantém alguém durante 2 anos dentro de uma casa, trancada dentro de um porão, sem poder dali sair, isso já é cárcere privado. A grande verdade, gente, é que tanto faz. O artigo 148 trata das duas condutas, tanto do sequestro quanto do cárcere privado. Então, se o sujeito sequestra a vítima e depois mantém ela dentro de uma cela durante 2 anos, o crime é um só, o crime é o mesmo, é o crime de sequestro ou cárcere privado do artigo 148, tá certo? Bom, vejamos os parágrafos. Parágrafo 1º, a pena ela é maior, é de reclusão de 2 a 5 anos, então a pena aqui no caput é de 1 a 3 anos, passa a ser de 2 a 5 anos, primeiro, se a vítima do sequestro ou cárcere privado é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou ainda maior de 60 anos. Então vamos imaginar, pessoal, eu vi um caso agora há pouco tempo na minha cidade, um sujeito que manteve a companheira durante 2 anos, trancada dentro de casa, sem que ela pudesse sair, sem que ela pudesse visitar seus familiares, sem que ela pudesse trabalhar. Né?
Ora, aí você tem um crime de, no caso, sequestro ou cárcere privado, e com uma pena maior, qualificado, aí com uma pena de 2 a 5 anos, pelo fato de que ela era companheira. Então isso agrava a situação, assim como também agrava a situação se a vítima for, por exemplo, maior de 60 anos de idade. Então, esse é o inciso primeiro. Depois, no inciso segundo, diz, olha, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. É muito comum, por exemplo, que acabe se utilizando de uma clínica, de um hospital, de um asilo, né, para manter ali sobre cárcere alguém que você não quer em liberdade. Então, você tem lá um parente problemático, ou você tem alguém que de repente recebe aí um valor de pensão altíssimo e você quer ficar com esse valor como responsável pela pessoa, você acaba interditando a pessoa, joga ela dentro de um asilo e conta com a ajuda dessa instituição, conta com a ajuda da clínica, do hospital, para que aquela pessoa acabe ficando ali privada da sua liberdade. Então, nesse caso, o sequestro ou cárcere privado ele acaba tendo uma pena maior do que aquela pena prevista no caput do artigo 148, ok? 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então, uma restrição de liberdade que dura pelo menos mais de 15 dias. Às vezes dura muito mais tempo que isso, mas só o fato de durar mais de 15 dias também já qualifica o crime. E inciso 4, se é praticado contra menor de 18 anos, e o inciso 5, se o crime é praticado com fins libidinosos. Aliás, com relação a esse inciso 5, pessoal, é bom esclarecer o seguinte, antigamente, nos crimes sexuais, né, hoje chamados crimes contra a dignidade sexual, antigamente nós tínhamos o crime de rapto. Então, a pessoa era raptada com fins libidinosos, ou para fins libidinosos. Esse crime de rapto ele deixou de existir no Código Penal. Mas, para compensar a sua falta, o legislador inseriu aqui o inciso 5º no parágrafo 1º do artigo 148. Vamos imaginar, por exemplo, que o sujeito, com o fim de praticar atos libidinosos, com o fim até de estuprar a vítima, acaba sequestrando a vítima, levando ela para sua casa e mantendo ela ali trancada em cárcere. Mesmo que ele não venha praticar o ato libidinoso, o fato dele já ter feito isso já é crime de sequestro ou cárcere privado qualificado pelo parágrafo 1º, inciso 5º. É claro que se depois ele vier a praticar os crimes sexuais, aí você acaba tendo outros crimes, tá certo? Mas só o fato de ter sequestrado e ter mantido em cárcere com fins de praticar atos libidinosos já é um crime em separado, tá certo? Um outro detalhe aqui, pode ser que eu tenha mais de uma qualificadora ao mesmo tempo. Vamos supor, a vítima tinha 80 anos de idade, ela foi internada numa clínica contra a sua vontade e essa internação durou mais de 15 dias. Ora, eu tenho 3 qualificadoras. Como que funciona nesses casos? Então vejam, basta apenas uma das qualificadoras para que a pena passe de 1 a 3 anos para uma pena de 2 a 5 anos. Então, as outras 2 qualificadoras eu vou usar para quê? Para aumentar a pena. Então, eu uso, por exemplo, a primeira qualificadora de ser a vítima maior de 60 anos para alterar a pena de 1 a 3 para 2 a 5, e o fato dela ter sido internada em hospital ou casa de saúde e ter a internação durado mais de 15 dias, eu uso para aumentar a pena. Então, se eu fixo a pena base em, por exemplo, 2 anos, eu posso depois aumentar para 4, para 5, para 6 anos por conta dessas outras qualificadoras, respeitando-se, é claro, o limite máximo de 8 anos nesse caso. Bom, e para terminarmos aqui, nós temos o parágrafo 2º, o sequestro ou cárcere privado, também qualificado, é quando a vítima acaba passando por grave sofrimento físico ou moral em razão de maus tratos ou da natureza da internação. Então imagine que essa pessoa que ficou ali internada contra a sua vontade numa clínica de saúde, né, ela foi ali privada de alimentação, privada de medicamento, ela acabou ficando num lugar totalmente insalubre, então isso causou a ela um grave sofrimento físico. Aí eu deixo de usar o parágrafo 1º, que tem uma pena de 2 a 5 anos, e passo a usar o parágrafo 2º, que tem uma pena de 2 a 8 anos, uma pena maior. Então aí o sujeito acaba sendo denunciado pelo artigo 148, parágrafo 2º. Aí as outras circunstâncias, como ficam? O fato dela ser maior de 60 anos, de ter durado mais de 15 dias, eu não vou poder usar o parágrafo 1º. São penas diferentes.
Então, todas essas outras circunstâncias vão ser usadas pelo juiz na hora de fixar essa pena entre 2 e 8 anos. Então, é claro que essa pena não vai ficar no mínimo de 2 anos, ela vai acabar sendo aumentada para 4, 5, 6, até 8 anos. Tá certo? Pessoal, esses então são os 3 crimes aqui estudados, crimes contra a liberdade individual. Nós continuamos numa outra aula com outros crimes da parte especial do Código Penal. Por enquanto, muito obrigado.